Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Tata Gentil, eu sou astróloga, taróloga e eu tô aqui no meio do mato, nas minhas férias, para não deixar de fazer a geleia dessa semana. Eu vim aqui, né, dar um geral, como eu sempre dou, com muito amor e com muita atenção, sobre essa semana que a gente vai ter uma lua minguante e que a gente está numa semana já de Mercúrio retrógrado, né? E que a gente tem algumas mudanças importantes essa semana e como todas as últimas e como todas desse ano de 2021, não menos difícil e desafiadora. Então a gente tem a semana toda o Sol em Aquário fazendo uma quadratura com Urano e Marte que estão em Touro. Acontece que Urano rege Aquário e eles não se entendem, né? Por um lado, isso é bom porque começa a trazer um desconforto, fazendo algumas pessoas acordarem, porque isso foi, como eu já falei e até escrevi aqui, uma das questões da lua cheia que a gente teve em Leão em oposição ao Sol em Aquário, então que foi o despertar. Então, este Sol fazendo uma quadratura com Urano, que é o próprio regente dele, traz essa necessidade ainda, esse desconforto de que, olha, né, alguma coisa cutucando ali o ego, a questão que se a gente não estiver cocriando, se a gente não tiver uma conexão forte com o tempo, com a questão do aqui e agora, se a gente ainda tiver numa ansiedade, porque o Urano fazendo quadratura com o Sol em Aquário e Marte fazendo uma quadratura com o Sol em Aquário, e ambos estando em Touro, Touro é aquela conexão, a segurança, a sensação de estabilidade, então ninguém tem essa sensação de estabilidade, a gente está consciente da impermanência muito forte, só que essa impermanência traz medo, né? Traz insegurança, tá? Então, só que aí se a gente começar a perceber que tudo isso é uma ilusão e que a gente precisa estar conectado no tempo presente, criando, sem ansiedade, sem atropelar o outro, sem ficar nervoso, nanã, beleza. Se as pessoas ainda tiverem numa dança negativa com relação a isso, elas vão ficar agressivas, vão ficar nervosas, vão achar. E aí a gente tem, começo da semana, a lua ainda tá cheia em Libra, né, fazendo uma conexão positiva com Saturno, Plutão e Vênus conectada ali com Plutão ainda no finzinho de Capricórnio. Essa conexão positiva dessa lua em Libra pede esse equilíbrio, conexão com Saturno, com Plutão, ainda as relações muito baseadas na necessidade da segurança, porque Vênus está em Capricórnio, conectado com Plutão, só que tem uma dissolução aí. Existem alianças fortes e formadas por puro medo e por pura necessidade de poder, por puro convencionalismos e tal. Só que a gente começa essa semana com essa lua cheia em Libra, vai terminar, depois a lua vai minguar em Escorpião e Vênus vai entrar em Aquário, vai fazer uma conexão ali com o Sol, com Saturno, com Júpiter e Mercúrio que está retrógrado. Então, essas relações que estavam nesse limiar e que não estão equilibradas começam de fato a ter uma necessidade de revisão e refazer as alianças, os grupos, as egrégoras e tal. Isso no âmbito tanto político, social, pessoal, amoroso, enfim, geral, todo mundo refazendo, repensando estratégias, planos e projetos, tudo sendo remexido, porque é uma sensação de que. E aí, toda essa galera em Aquário fazendo quadratura com Urano e com Marte em Touro. Então vai ser Vênus, Saturno, Mercúrio, todo mundo fazendo aquela quadratura. E aí quando a Lua minguar lá em Escorpião, vai fazer uma oposição a Urano e Marte que estão em Touro. Então assim, é uma semana que precisamos ter esse equilíbrio, repensar as estratégias, os planos, as relações, porque a gente precisa sair do umbigo, acordar, despertar, né? Isso é o que o universo está pedindo para todo mundo, entrar em conexão com o tempo presente, conexão com a própria natureza. Claro, e só que aí quando a gente começa a entrar em conexão com a nossa própria natureza, a gente pensa que a gente está conectado com toda a natureza, né? E com o planeta, que é um planeta de natureza, né? Este planeta é natural, ele chama Terra, né? Então, por mais que a gente queira, e a gente está em Aquário,
né? Com todos esses planetas em aquário, ó. Mercúrio retrogrado em aquário, Saturno, Júpiter, o Sol em aquário, Vênus vai entrar em aquário. São 5 planetas essa semana em aquário. Então, assim, ou a gente... É toda uma conexão dos neurônios, né? Isso é aquário. Essas eletricidades, assim, essas conexões, né? Dessas ligações pra gente... Eu com o outro, eu com a minha comunidade, eu com a natureza, eu comigo mesmo. Então, assim, se tudo isso não tiver numa harmonização, não tiver bom, as coisas começam a entrar. E aí essa quadratura com Urano e Marte, e aí depois a oposição da Lua, vai fazer as pessoas entrarem num desconforto muito grande, e a Lua vai minguar pedindo essa limpeza. Limpeza de tudo, de passado, de coisa que não tem nada a ver, relacionamento que não agrega. E as relações que são positivas, ainda que tenham que ter ajustes, vão se fortalecer. Então, se precisar, aquele momento de Mercúrio retrógrado é DR, repensar, revisar, ler, limpar, né? Fazer toda uma revisão. Então, é uma semana que tem muito trabalho, tem até uma certa produtividade, porque a gente precisa não perder tempo, mas também não ficar ansiosos. Porém, é uma semana mais de revisão, então não é uma semana de começar nada, porque a Lua está minguando, Mercúrio está retrógrado, não é começar nada, não é assinar contrato. Muito pelo contrário, é desfazer contratos. E contratos, às vezes, até mentais, né? Aquilo que você prometeu em 1800 e bolinha, no leito de morte do seu periquito, desfaz esse contrato, sabe? Esse contrato tá te amarrando a tua vida. E às vezes você fala, nossa, eu queria fazer uma outra coisa, mas eu fiz uma... Às vezes é inconsciente, né? Uma promessa inconsciente é uma promessa até de ancestralidade, porque a gente vai terminar lá o domingo, no finzinho do domingo, a Lua minguando em Capricórnio. E a gente tem esse Saturno em Aquário para a gente quebrar e refazer os contratos. Não é para um estado de rebeldia, não, mas para um estado de libertação do ser, né? Júpiter está ajudando muito nisso, nessa expansão, nessa consciência. Essa semana, essa Lua em Libra, né? E ajudando essa Vênus em conexão com Plutão, é dissolução, equilíbrio, conexão mesmo, compaixão com o eu, sabe? Eu preciso me conectar comigo, fazer uma promessa para mim, e não fazer coisas pro mundo ver, ficar na máscara, ficar naquela coisa falsa, que não tem, só porque eu tenho necessidade de segurança, poder, dinheiro, porque eu tenho medo. Então, a humanidade está vibrando em 2 polos muito claros, entre o medo ainda de manter o status quo, de ficar na segurança, pseudo-segurança, porque tem medo da mudança, não quer a impermanência, quer manter e sustentar algo que é insustentável e que vai ser rompido e vai quebrar e vai, né, aquilo que tá só aquela parede bonita que você pinta, mas por trás daquilo tá cheio de tá caindo, né? E outro polo das pessoas que já estão deixando tudo cair e estão refazendo e quebrando essas paredes, mudando os alicerces e tudo mais, que isso já começou desde o ano passado, né? Só que tem gente que ainda tá, a maioria, né? Quem pelo menos aceitou essa quebra e essa mudança, tá ainda nesse processo. Ninguém tá maravilhoso, né? Até aquelas pessoas que ainda se iludem achando que fulano tá postando isso é porque tá tudo maravilhoso, nossa, a vida do outro. Então assim, sai da vida do outro, entra na tua e olha pra isso, sabe? Para que não dá mais pra gente ficar perdendo tempo, porque essa quadratura, eu espero que esteja dando pra ouvir, porque aqui é barulho, por isso que eu não ia fazer o vídeo, é só fazer o texto, mas essas quadraturas todas, essas oposições, é para a gente sair desse estado bobo de competição. Eu acho que todos esses planetas em aquário e tudo que a gente está vivendo, a gente ainda está no finzinho do ano do Sol, a gente ainda não entrou no ano de Vênus, mas é um ano ainda de reconexão com o eu, né? De refazer as questões, mas quebrar o ego, ir para um estado de humildade, mas para um estado de olhar para si, né? Porque se esse monte de coisa em aquário é a comunidade, é o coletivo, mas se eu não estiver forte
na minha base, que foi essa lua cheia em Leão, se eu não estiver forte na minha base, como que eu vou ajudar a minha comunidade? Como é que eu vou dar o braço para o outro? É a mesma coisa do exemplo que eu falei do neurônio, porque isso é aquário. Se eu tenho um neurônio fraco, a sinapse com o outro neurônio não vai acontecer. Ele vai morrer, ele vai ficar ali parado e os neurônios que estão junto dele, ao redor dele, também se enfraquecem. Eles perdem uma ponte com o outro lado do hemisfério do cérebro. Então, assim, é, se eu não tenho uma comunidade forte, se eu não estou forte em mim e não tenho uma comunidade forte comigo, eu enfraqueço, né? Tem até um vídeo bonitinho que as pessoas estão compartilhando, que é quando a gente está junto, a gente está mais forte, de uns bichinhos que se unem para se salvar e tal, sei lá, se vocês já viram. Mas é isso. E aí toda essa galera entrando em aquário, é isso, né? É tipo assim, sai daí se você não tá bem, se essas pessoas não te ajudam, se você não tá fortalecido, tá na hora de você buscar esse fortalecimento, buscar essa ajuda, e essa ajuda é com a comunidade que você tem, é sua família, seus relacionamentos e tal. Se essas pessoas não te dão esse esteio nesse momento de instabilidade, que tudo tá caindo, tudo tá se movimentando, você não tem quem segurar, eu caio, né? E esse Urano e esse Marte em Touro sacolejando tudo, é um grande terremotão assim, ó, né, balançando tudo. E se você não tem flexibilidade também, você desaba, né? Se você é muito rígido, se você é muito radical, se você não sabe ver o outro lado, né? Essa semana a Lua começando em Libra, se você não consegue ver o outro lado, se você não consegue aceitar a opinião do outro, se você não consegue ceder, se você não consegue ver as projeções e você ainda tá achando que você tem que viver a vida que você olha fora, né? Ah, porque eu tenho que ter aquilo, porque eu tenho que fazer aquilo também. Ah, porque eu tenho que fazer agora a dancinha, porque todo mundo tá fazendo a dancinha. Então, se você ainda tá nessa projeção, essa semana vai ser muito boa para você, né? É uma semana que a gente precisa realmente entrar nesse. Se a lua cheia não mexeu nada, não sacudiu nada, aí a lua minguante vai fazer você de fato ter que é, parar um pouco, porque agora Mercúrio retrogradou, olhar para si e rever as suas ideias, seus projetos de vida. Mas é isso, gente. Falei bastante. Eu acho que já dá para vocês refletirem e perceberem como está o céu essa semana. Eu desejo para todo mundo uma boa lua minguante, entrada de lua minguante, com 5 planetinhas em aquário, com boas conexões. Um beijo e até semana que vem.